Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bersot e você está trilhando os caminhos do imaginário. Sempre que eu faço um vídeo sobre o Chico Xavier, os seus devotos não respondem aos fatos mostrados e transferem o mérito da questão para outros campos. Eles dizem assim: o Chico Xavier escreveu obras muito complexas. Como você explica isso? O fato de um homem que só teve até a 4ª série do ensino fundamental produzir obras de tamanha complexidade. Bem, primeiro, eu não as considero obras tão complexas assim, mas vamos dizer que elas sejam. Há outros exemplos de homens que construíram obras magníficas sem estudo formal? Claro que há, muitos. Vou falar neste vídeo sobre 2 deles. O primeiro, o nosso Machado de Assis. Machado de Assis era filho de ex-escravos. Era mulato, né? O pai e a mãe eram mulatos. Estou falando mulatos porque não consigo achar um termo que o substitua bem, né? Então, vou continuar falando aqui mulato. E numa época em que a cor da pele importava muito mais do que hoje, do ponto de vista de atrapalhar a vida da pessoa, de dificultar a sua ascensão social, cultural e econômica, né? Portanto, ele nasceu numa família de negros, numa família muito pobre, né? O pai dele era pintor de paredes e a mãe era lavadeira, né? A mãe do Machado de Assis tinha a mesma profissão da mãe do Chico Xavier, lavadeira, né? E ambos ficarão órfãos. O Chico Xavier fica órfão aos 5 anos e o Machado de Assis aos 10 anos. O Machado de Assis deu uma sorte muito boa, que arrumou uma madrasta boa, o Chico Xavier também, né? A dona Cidália, né? E essa madrasta que o Chico Xavier arrumou, quer dizer, o pai dele casou com essa mulher, ela foi muito bacana com ele, né? Ensinou ele a escrever, ensinou ele a ler, pelo menos aprimorou isso aí, né? Ela trabalhava como doceira numa escola e levava ele junto, sabia da sua curiosidade intelectual, da sua capacidade de aprendizado, né? Então levava ele junto para ele assistir às aulas. O Chico Xavier vai começar, o Machado de Assis vai começar a auxiliar o padre na igreja, e o padre, vendo o seu potencial, começa a lhe ensinar latim. Então ele vai fazendo esses escambos, essas trocas. Ele vai começar a ajudar numa padaria francesa da Madame Guiot, e ele faz amizade com um funcionário dessa padaria, e ele ajuda o funcionário, e o funcionário lhe ensina francês. Os primeiros empregos do Machado de Assis vão ser empregos bem modestos, né? Aprendiz de tipógrafo, revisor, né? Mas lentamente ele vai conseguindo produzir textos cada vez mais sofisticados, romances, e vai se tornar o nosso mais consagrado romancista, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele vai falecer em 1908, 2 anos antes do Chico Xavier nascer. Vou falar sobre um outro nome só e não mais, porque para o vídeo não ficar muito extenso. O Eyvind Johnson, um sueco
Nasceu em família bastante pobre, o pai era trabalhador braçal, ficou muito doente, a mãe não dava bola para ele, o pai acaba entregando o filho para os tios cuidarem dele. E o Evan vai para lá para ser cuidado pelos tios, e também, como o Machado de Assis e como o Chico Xavier, vai fazer só os primeiros anos do ensino fundamental. E depois ele vai ter uma série de empregos bem modestos. Vai ser lenhador, vai ser lavador de locomotiva, bilheteiro de cinema. Mas aos poucos, a sua curiosidade é tão grande de aprender, e ele lê muito, né? E começa a ter acesso à leitura, e começa a escrever artigos para jornais, inicialmente jornais pequenos, depois jornais maiores, depois começa a escrever romances, e depois, já se torna com um nome já relativamente conhecido, ele vai ser convidado para fazer parte da Real Academia Sueca. E, já perto do final da sua vida, ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Então nós temos aí dois homens que vieram de famílias extremamente humildes, fizeram apenas os primeiros anos do estudo formal, mas que, graças à sua perseverança, à sua fome de conhecimento, eles se dedicaram quase que uma vida a aprender, e ambos vão passar a ter uma visão crítica, aguda, sofisticada, tanto do homem quanto da sociedade, e vão colocar isso nas suas obras, e vão atingir o apogeu, o pico máximo da vida cultural dos seus países. Machado de Assis até hoje é considerado o maior romancista brasileiro, morreu cercado do carinho e da admiração de todos, e o Evan vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Tudo isso sem mediunidade, sem espíritos de mortos, sem mentores espirituais, sem psicografia.